Olá, queridos, excelente manhã de terça-feira para vocês, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você que ouve de manhã, boa tarde para você que ouve à tarde, boa noite para você que ouve o Minuto da Unicidade nesta noite. Bom, ouça o que diz a palavra de Deus. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Veja, para quem, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele, não por eles. Antes que você venha me dizer, tá vendo aí, há um só Deus, o Pai, então quer dizer que o Filho não é Deus? Mas a Bíblia chama o Filho de Deus, mas a Bíblia está dizendo que só o Pai é Deus. Mas, Tony, onde é que está esse texto que você acabou de ler? Eu li 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu para os Coríntios, capítulo 8. Eu li aqui a partir do verso 3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Só quem ama a Deus. Mas e quem ama Jesus? Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama, o Pai honrará. Olha a confusão. Quando você passa a olhar a Bíblia, olhar esses textos com essa linguagem totalmente trinitária daqui de baixo, ou unitária, ou unitarista, dualista, seja o termo que você quiser falar. Veja que é importante nós refletirmos. Preste atenção no que diz Paulo. Não há outro Deus senão um só. E que não há outro Deus senão um só. No verso 4 de 1 Coríntios 8. Então ele diz, ainda que muitos chamem lá no céu e inventa que tem três, para nós não tem três. Só tem um só Deus. Então você não pode chamar uma pessoa, o Pai de Deus e o Filho de Deus. Não tem, Deus é um só. Até para dualista complica aqui, porque, veja bem, ele está falando, há um só Deus. Deus é um só Deus. Então você não pode ter o Pai, Jeová, sendo chamado de Deus, e o Filho sendo chamado de Deus. Porque há um só, não pode dois. E aqui ele faz a distinção aqui de Deus e de Senhor, se é que é distinção. Ele não está fazendo distinção entre um e outro, porque se tivesse fazendo distinção, porque aí ele vai falar no verso 6, todavia para nós há, de novo, ele repete isso umas 3 vezes só nesse pequeno trecho da carta ao Coríntios, porque a igreja estava inflada, a igreja estava toda fora dos eixos. E se nós estamos falando de uma igreja que é Coríntios, minha filha fez um monte de perguntas essa semana para mim sobre a igreja de Coríntios. Falei, que a mulher não podia falar no púlpito, não podia pegar lá para falar, porque a mulher... Falei, calma que a igreja de Coríntios tem um tratamento específico da parte de Deus, através do intermédio de Paulo, porque aquela igreja estava realmente saindo dos eixos, fora totalmente. Estava pegando um outro caminho, se não tivesse virando algo pior do que trinitariano. Então Paulo, ainda que para muitos tem lá em cima, porque imagina uma cidade portuária que sofria influências de várias, era uma cidade principal, uma metrópole da época, vamos dizer, um Rio de Janeiro, que vinha navios, né? Pessoas de tudo quanto é canto, influência, recebendo todas aquelas culturas de todas as partes do mundo, principalmente do Ocidente, da Europa e tudo mais. Então, peraí, olha aqui, para nós, a coisa para nós é diferente. Ainda que, tem um monte de Deus, para nós é diferente. Então veja, preste bem atenção. Ele fala, verso 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo
e para quem nós vivemos, e um só Senhor, pelo qual são todas, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Já parou para prestar atenção só neste versículo aqui? Preste bem atenção, ele diz que há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, ó, de tudo é do Pai, e nós vivemos para Ele. E depois ele diz, no mesmo versículo, ponto e vírgula, no mesmo versículo, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Quer dizer, tudo é do Pai, uma outra pessoa, e nós vivemos para o Pai, ou tudo é do Filho e nós vivemos para o Filho, porque ele está falando aqui. Se você achar que são pessoas distintas, você tem um problema seríssimo. Por quê? Porque ele está dizendo que um só é o Senhor. E Jeová é apresentado no Antigo Testamento como o Senhor dos Exércitos. Então Paulo está falando de outra coisa aqui, de outra coisa que não tem nada a ver com dois. Ele não está falando de dois. Porque o Pai, o Deus Pai, que ele está falando aqui, há um só Deus, o Pai, esse Pai aqui, que você pode entender, né? Yavé, Iau, Yahu, né? Lá o Deus do Antigo Testamento, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Então o Pai, ainda que você fala, bom, Deus é o Pai, tá, beleza, e o Senhor é Jesus, peraí, então o que a gente faz com as referências do Antigo Testamento que afirmam que o Senhor é Deus? Aliás, foi esse o cântico de Moisés, o cântico de Miriam também, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Aí, né, os autores fizeram, só o Senhor é Deus, né? Lembra do coro? Só o Senhor é Deus, né? Lembra? Então, essa é a expressão usada para se referir ao Deus. Então, veja que não é de dois que está falando aqui. Há um só Deus, o Pai, e um só Senhor. Então, é um Deus todo-poderoso, único, é a unicidade de Deus completa que ele está tentando passar para a igreja de Coríntios. É claro que esse tema a gente não ia dissecar ele aqui, né? Isso requer uma palestra, isso requer, né, slides, isso aqui requer uma aula para explicar qual é a diferença, Tony, de Deus e para Senhor. É quando você começa a entender, ó, quando a Bíblia fala de Deus, é uma coisa, quando fala de Senhor, é outra. Entendeu? E em muitos momentos você vai ver as duas situações se fundindo uma na outra para se referir ao mesmo ser, com papéis diferentes das suas, né, respectivas situações, se é que você consegue me compreender melhor. Mais uma ótima quarta-feira, peço suas orações. Olha, nós vamos nos falar amanhã, se Deus permitir. Graça e paz a todos, até o próximo Minuto da Unicidade. Até amanhã.